Não é só a pimenta que arde, pessoal. O choque cultural entre o Brasil e o México vai muito mais além da comida. Envolve rotina, hábitos sociais e até emoções. Quando eu me mudei para o México, eu achei, na verdade, sério mesmo, que a minha adaptação ia ser muito tranquila. Eu tenho quase certeza que quase todo brasileiro, quando vai se mudar para algum país da região da América Latina, acredita que vai ser fácil. Apesar do idioma ser diferente, mas por ser latino, somos comunicativos, somos amigos e blá 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 blá. Até você chegar aqui e perceber que as diferenças estão justamente nos detalhes. Hoje vamos conversar e vou te falar tudo o que mais pode chocar um brasileiro ao chegar aqui no México. Mas antes de continuar com esse vídeo, eu logo vou pedir para vocês me ajudar, pessoal, que esse canal é bem pequenininho, então eu preciso da ajuda de vocês. Se inscrever no canal, compartilhar, comentar e compartilhar com aquele seu amiguinho e fazer todo o babado lá para me crescer, tá bom? Bom, vou dar início a esse vídeo falando primeiro da culinária e temperos, tá ok? Enfim, a culinária mexicana, ela foi reconhecida oficialmente pela Unesco como patrimônio cultural imaterial da humanidade. Eu acho que é esse o nome. Desde 2010. E isso, pessoal, transforma o México em um dos poucos países de ter a gastronomia como uma parte importante da herança cultural global. E isso, pessoal, a Unesco ela considera 4 coisas, né, para considerar a culinária de país como patrimônio da humanidade. E a Unesco, para considerar a culinária do México como uma parte da herança global, 4 requisitos, né? Uma delas é a antiguidade técnica na culinária mexicana, o uso de ingredientes nativos, né, como por exemplo o milho, enfim, e a transmissão de conhecimento de geração em geração. Isso, pessoal, vocês vão conhecer, estando aqui mesmo, vocês vão conseguir ver que realmente existe essa coisa da coisa da geração em geração. E também o papel da culinária na identidade dos nativos, pessoal. Isso você vai encontrar aqui no México, vai ver que não é só no restaurante que você vai encontrar tacos, não, você vai encontrar taco realmente na casa dos mexicanos, não é um clichê, pimenta não é um clichê, a presença do milho não é um clichê, enfim. Isso significa que a culinária mexicana é uma joia da humanidade, mas não faz parte da minha identidade de brasileiro, e com certeza de vocês também que estão assistindo esse vídeo. Eu já falei pra vocês em alguns vídeos que por mais que eu esteja em um país, eu acho que qualquer outro país que tenha a culinária assim como patrimônio, que eu acho que tá a França e o Peru também, isso não significa que você vai comer bem todo dia. Pra mim, comer bem mesmo é quando você come, se identifica e você se sente satisfeito. Eu, durante muito tempo aqui no México, eu comia comida chinesa pra me sentir bem satisfeito, porque o que eu queria ali era comer arroz, na grande maioria das vezes. E arroz aqui é um enfeite no prato. Ou pelo menos é a ideia que eu tenho. Então, ao chegar aqui no México, vocês podem chegar a se estranhar muitas coisas, como por exemplo, tem um prato que eu amo, mas pro olhar brasileiro isso pode te assustar muito, como por exemplo o mole. Então, como vocês podem ver nessa foto, é servido uma peça de frango com um pouco de arroz vermelho normalmente, tá? E ao olhar à primeira vista não é nada atrativo, porque você pode associar esse caldo, esse molho preto com muitas outras coisas nada agradáveis, né? Então aí vem o primeiro impacto. E também para preparar esse molho, ele se utiliza cacau, chocolate. Então é outra coisa que impacta muita gente, comer frango com esse tipo de ingrediente, né? Também chapulines, que são gafanhotos tostados, temperados com limão, sal e pimenta. Eu, em particular, eu já provei chapulines na praia, quando eu estive na praia de nudismo lá, naquele vlog eu comi. E eu não como todos os dias, mas eu como e dá a sensação que você está comendo amendoim. O mole, aquele frango com chocolate, pois é um dos pratos preferidos meu aqui no México. Mas não seria algo que eu comeria todos os dias. Também tem esquites e elotes, que normalmente no Brasil a gente come o milho com manteiga, e aqui eles colocam maionese, colocam uma espécie de queijo, uma espécie de pimenta. Também ao olhar não é nada atrativo. Antes eu comia todo domingo e eu acho que eu tenho anos que eu não como esquites, e eu não tenho menor vontade de ir atrás comprar um. E também tem o pozzole, que é uma sopa tradicional
também algumas pessoas chamam de menudo, é feito de tripa, né? Que aí no Brasil muito chama de bucho. E também com milhos gigantes e carne de porco. Eu acredito que esse prato, para alguns brasileiros da região do Nordeste, não vai achar esquisito, tá? Também tem os famosos tacos, né? Mas ao chegar aqui você vai ver que tem tacos de olho, tacos de língua, de cabeça, enfim. E pimenta, pessoal, sim, é a base de tudo. Muitas vezes vocês vão comer alguma coisa aqui e vocês vão enxergar até a semente da pimenta. Agora vamos falar um pouquinho da rotina e da cultura. O que a rotina e a cultura pode impactar, pode chocar a gente. Bom, o almoço aqui, ele é servido muito tarde, entre 3 e 4 horas da tarde, enquanto no Brasil eu me lembro que se serve tipo meio-dia. E na verdade aqui eu nunca consegui entender a questão do café da manhã, porque eu vejo que o arroz sim está presente no café da manhã. E os mexicanos, pessoal, eles não são nada pontuais. Nada pontuais. Aqui existem 2 lados, tá? O funcionário e a empresa. Eu me lembro que no Brasil era muito comum, eu via as pessoas chegar tarde, tinha a tolerância de 5 minutos e eu via, era muito comum a empresa falar volta para casa, não deixava entrar, né? E aqui não acontece muito isso. E existe uma suposta tolerância, só que nunca é respeitado. E a quantidade de pessoas que chega tarde é absurda. E muitas vezes eu não vejo nenhuma posição da empresa. E o que acontece muitas vezes que eu vejo aqui é que quando a empresa toma uma decisão, é uma decisão forte, bem ruda, às vezes manda embora. Porém, não existe aquela comunicação, sabe? O funcionário, ele entra, chega tarde, muitos nem vê a cara de preocupação, sabe? E isso acontece não só no trabalho, isso também acontece muito na questão social, assim, na parte social. Vamos sair para tomar uma cerveja? Vamos. Marcou um horário? É muito comum você ficar esperando até horas, já aconteceu comigo, um mexicano, eles não são nada pontuais. E existe aqui na cultura mexicana, pessoal, uma palavra assim que se vocês chegarem aqui e ouvir, eu sugiro que vocês cancelem o encontro ou não esperem nada do mexicano. Se algum mexicano falar pra vocês o tal de ahorita, se você falar, me ajuda a fazer aquele negócio, tal, como não sei o que, eles falam, ahorita. Isso significa nunca e jamais. Parece que vai ser, já, mas não vai acontecer. Então, assim, ele já se romantizou. Se vocês falam aqui no México tem esse negócio de ahorita, eles vão morrer de rir, eles vão achar engraçado. Então, assim, se vocês chegarem aqui e ouvir essa palavra ahorita, não esperem, busca ajuda por outro lado, faz você sozinho. Outra coisa, pessoal, que eu acho bem complicado aqui, bem complicado mesmo, é a questão das estafas e abusos. Vocês podem achar até louco eu falar isso por ser brasileiro, porque sabemos que no Brasil também acontece estafas, mas, pessoal, aqui as estafas, né, acontecem de uma maneira muito descarada. Assim, eles nem escondem. Assim, é muito visível. E todo mundo vê, todo mundo enxerga, todo mundo sabe o que está acontecendo e ninguém faz nada. Dá até uma sensação de que talvez eles até já se acostumaram como viver com isso, sei lá. Por exemplo, aqui mesmo no México, ninguém confia em polícia. Aqui, literalmente, se você anda em uma calçada e tá a polícia na calçada, a gente cruza, assim, sabe? A gente se sente muito inseguro com as polícias. Talvez vocês devem falar, mas aqui é a mesma coisa. Pessoal, escuta o que eu tô falando. É 10 vezes pior do que no Brasil. E eles não levam o trabalho a sério, tá? Então, por exemplo, aqui no México é proibido você beber bebida alcoólica na rua. Aqui você não pode beber bebida alcoólica na rua. E o normal seria você ser parado pela polícia, receber uma multa, né? Todo um procedimento. Só que o policial, se te pegar na rua, o que ele simplesmente vai fazer é levar você pro cantinho, principalmente se você for turista, vai levar você pra uma caixa eletrônica, fazer você sacar dinheiro pra você pagar e te deixar livre, tá? Então, eu considero que isso não é fazer o trabalho bem feito, porque se aqui tá falando que não pode beber na rua, você tem que pagar a consequência. Mas aí aqui você paga pra polícia, né? E isso não é algo que eu vejo com bons olhos.
E atualmente, né, temos um problema seríssimo no setor turístico, em Cancún, com os taxistas, né? Que eles estão cobrando um valor surreal para fazer corridas muito curtas, assim, né? Esse caso viralizou, veio à tona por conta de um youtuber aqui que se chama Luisito Comunita, que é um dos maiores youtubers do México, que falou que ele foi obrigado a pagar 2,000 pesos por uma corrida curta. Para vocês terem ideia, pessoal, um metrô aqui custa R$1. É outra coisa para vocês se chocarem, né? Um metrô aqui custa R$1. Agora imagine você pagar 2.000. É como se fosse você sair de R$1 para pagar R$2.000 em alguma coisa, sabe? Coloco mais ou menos assim para você poder entender. E a partir daí começou a vir muitos outros casos de taxistas que estavam cobrando $1.000 para fazer um trajeto de 5 minutos em Cancún. Então, só para vocês verem, assim, gente, é óbvio, se você vai a qualquer lugar do mundo, não precisa nem ser aqui no México, e cobram você $1.000, que é tipo R$5.000, hoje é R$5.000, claro que é na cara, tá na cara que é estafa, tá na cara que tá fazendo, que é sacanagem, mas ninguém faz nada, inclusive o turismo em Cancún tá caindo muito devido a esses abusos. Então, para você ver que pelo menos os abusos no Brasil tá um pouco camuflado, você fala, você sabe que tá um pouco caro, porque você talvez é turista lá em Fortaleza, você entende que tá um pouco em cima, mas só que não é algo surreal, sabe? E voltando lá no tema dos policiais, outra coisa que vai chocar vocês muito quando chegarem aqui no México, é ver os policiais aqui. Os policiais aqui são pequenininhos, gordos, e passam o dia todo mexendo no celular. Então, voltando lá com aquele hábito de que não são tão responsáveis com o horário, que ahorita. Isso acaba complicando muito a sua vida assim cotidiana. Você pode acreditar que não, mas sim. É muito comum você aqui em algum lugar resolver algum problema, algum tema de documento até referente a algo governamental, algo relacionado ao governo. É muito comum vocês terem que voltar 3 vezes para resolver o mesmo negócio. Já aconteceu de eu ter que ir eu esqueci o nome do lugar, mas lá eu tinha que falar com uma juíza, e a juíza não estava no lugar de trabalho, pessoal. Eu voltei lá 3 vezes e que tá comendo. Aí eu ficava lá 2, 3 horas esperando e que tá comendo. E aí eu tive que pegar dia no trabalho, outro dia no trabalho. É horrível aqui você ter que pegar dia no trabalho para você poder resolver alguma coisa, porque você nunca vai conseguir resolver naquele dia, você tem que voltar umas 2, 3 vezes, sabe? Outra coisa que demorou muito aqui, que demora muito mesmo, demorou mais de 1 ano, que eu me formei, fiz tudo, o negócio de faculdade, demorou mais de 1 ano pro meu documento chegar. Outra coisa que vai assustar bastante vocês é que, assim, o México, pessoal, uma coisa que eu entendi, que o México sabe lidar com o turismo. O México sabe lidar com o turismo, apesar desses problemas dos taxistas. O México, eles foram um dos primeiros países que eu vi que conseguiu se reinventar no meio daquele problema de 2020, com aquele bichinho. Então, trouxe várias coisas novas. Então, assim, o Brasil tem muito que aprender com o México referente ao turismo, sabe? Mas, assim, o lado ruim disso é que o país acabou se tornando muito estruturado para turismo. E acaba que o país não está muito estruturado para os próprios civis, podemos assim dizer, para os nativos, mas bem para aquelas pessoas que têm necessidades, como, por exemplo, pessoas que andam mancando, sabe? Precisava pelo menos de uma calçada decente. Ou talvez as pessoas de cadeira de rodas, por exemplo. Aqui eu tenho um vizinho que usa cadeira de roda, eu vejo ele uma vez por ano. Uma vez por ano. Porque não tem condições dele sair, porque a cidade não está preparada. Aí, eu vou falar para vocês. Uma coisa é o transporte estar preparado. O metrô, ter ali o elevador, tem rampa no metrô, nas estações de metrô. Tem lugares dentro do metrô para você encaixar a cadeira de roda. Ônibus, não todos, mas aqui tem metrobus que sim, tem como você colocar a cadeira de roda, também tem um elevadorzinho. No transporte já tem todo esse movimento, mas quando você sai da estação do metrô, a pessoa não consegue avançar, a pessoa não consegue chegar em lugar nenhum. E eu fui perceber isso quando estava nos Estados Unidos, que eu estava em Houston, num hotel, eu estava me arrumando para poder sair para ir para um evento. E aí o meu hotel estava de cara pro metrô, eu não sei se era metrô, trem, enfim. Eu sei que na hora eu vi o trem passando e achei aquilo tão cena de filme, que tinha uma igreja assim, e aí o metrô vindo.
E aí eu vi assim, aí bem na hora que eu olhei, aí o metrô abriu a porta, desceu uma pessoa de cadeira de roda, desceu. E aí eu vi, ele saiu da estação sozinho, cruzou 3 ruas, 4. Eu falei, como é possível? E foi embora, feliz da vida, sabe? E aí eu falei, uau, onde é que estão as pessoas com essas necessidades no México? A cidade realmente não tá estruturada para esse tipo de pessoas, sabe, pessoal? E no Brasil, por mais que vocês possam dizer que aí também não tá, aí eu consigo ver mais pessoas de cadeira de rodas na rua do que aqui. Então eu vejo que por mais que no Brasil também não está estruturada para essas pessoas, você consegue, dá para quebrar o galho, eu vejo pessoas nas calçadas, eu vejo pessoas na rua, eu vejo mais seguido pessoas com cadeira de rodas no Brasil do que aqui no México. Outra coisa que vocês vão se impactar aqui no México é que aqui no México eles conserva tudo. Então é muito comum você chegar aqui e você ver o ex-convento, o ex não sei o que do exército, o ex não sei o que, o ex-correio, eles mantêm tudo, e os edifícios antigos, aquela coisa pintoresca, aquela coisa bem pré-hispânica, tem até pirâmides aqui. Eles mantêm tudo, né? E já no Brasil, derruba tudo para construir outra coisa. Então, dificilmente vocês conseguem ver cidades assim como Minas Gerais, né? O Ouro Preto, você consegue ver um pouco como que era o Brasil ali na colonização, enfim. Aqui no México é possível você ver, assim, aqui na cidade do México, você vê o moderno com o rústico ao mesmo tempo. E aí eu conheço muitas pessoas que gostam de história, enfim. E eles ficam fascinados. Aqui no México tá cheio de gente que gosta de estudar história, religião, que gosta de culinária, né? Eles amam o México por isso, sabe? Então, assim, você caminhar pelo México é você ficar viajando, assim, cara... Imagina quando foi construído esse prédio, esse edifício, assim, tem um metrô aqui, pessoal, que ele tem a mesma entrada do metrô de Paris, assim. É maravilhoso. Agora vamos falar um pouco de diferenças de hábitos sociais e emoções. Mas antes disso, eu vou lembrar vocês, pessoal, se inscreve no canal, compartilha com aquele seu amiguinho que você sabe que vai gostar desse vídeo e fala pra ele fazer todo aquele babado que você já fez pra eu crescer aqui. Comentar, compartilhar, sugerir vídeo, e ainda não tem a opção de hypar, viu? Mas o mais importante agora é que você se inscreva. Agora eu vou falar outro ponto que provavelmente pra vocês pode chegar até a assustar um pouco, tá? E você vai, Thiago. Mas assim, acredite em mim, eu tô aqui já há quase 10 anos, eu sei o que eu tô falando. Olha só, é mais difícil ser pobre aqui do que ser pobre no Brasil. É bem mais difícil, pessoal. É bem mais difícil. Mas, olha só que loucura, é bem mais divertido você ser rico aqui no México do que ser rico no Brasil. É muito comum, por exemplo, aqui no México você encontrar idosos nos mercados, assim, colocando coisa na sacola. É muito comum, e eles não recebem salário, e eles recebem pelo que você dá. Então, por exemplo, eu vou no mercado e compro coisas, aí eu passo no caixa, aí ela já começa a organizar minha sacola, aí eu tenho que dar a gorjeta, sabe? Não é obrigatório, mas só que aí você se sente obrigado, porque você vê aquele velhinho ali, e... às vezes trabalhando à noite, bem cedinho, nos feriados prolongados, é bem complicado. Aí você se coloca num lugar, eu não gosto disso, eu detesto de ver isso. E e aqui no México, pessoal, como é mais barato que no Brasil, aqui se usa muito moeda. Muito. E aí no Brasil, quando eu saí do Brasil, a gente já quase não usava moeda no Brasil. Eu acho que hoje em dia é menos, porque aí já tem o Pix, né? Eu não conheço o Pix, mas eu sei que existe o Pix. Então eu acho que quase nem usa nota. E aqui se usa muita moeda ainda. As moedinhas, sabe? E é com essas moedinhas que a gente dá as gorjetas pra esse povo no caixa, pros velhinhos. E eu não tenho hábito de ter moeda. Então muitas vezes quando eu vou no mercado, eu nem tiro a minha sacola, porque eu não quero que eles coloquem coisas na minha sacola e que eu não tenha dinheiro pra dar, né, moeda. Então eu nem deixo eles, eu nem tiro a minha sacola pra fora, eu levo a minha lá pra fora do mercado, levo com a minha mão mesmo, e aí lá de fora eu coloco na minha sacola. É muito desconfortável de muitas maneiras, não gosto de estar passando por isso, e também nem sempre eu vou lembrar de ter moeda, então,
é péssimo. Você fica pensando em várias coisas. As coisas das gorjetas aqui no México eu vou falar que é obrigatório você dar gorjetas. Então, quando você vir pro México, pessoal, eu já vou avisando vocês. Quando vocês forem pro restaurante, na hora de pagar a conta, 10% do que você consumiu vai ser de gorjeta para esse garçom. Porque aqui eles não ganham salário. Por isso que eu falo pra vocês, ser pobre no México é mais difícil do que ser pobre no Brasil. Os que eu me lembro, muitos garçons, assim, que trabalham em pizzaria, restaurante no Brasil, ganham salário. Pode ser que não seja alto, mas ganha. E aí eles ainda ganham caixinha e aquela coisa toda, né? Aqui não tem salário essas pessoas. É só gorjeta. Então já vem pra cá preparado. Brasileiro, quando vem pra cá, no começo fica muito desconfortável com isso. Muito desconfortável. Só que hoje em dia eu já me adaptei, já tenho quase 10 anos aqui. Então eu dou 10%. Se eu gostei do serviço, eu dou um pouco mais. E se eu não gostei do serviço, eu não dou nada. E eles ficam bravos, viu? Eles ficam bravos. Mas se eu não gostei do serviço, porque tem garçom que fica induzindo você comprar coisas caras, porque você vai ter que dar 10% do que você consumiu, sabe? E aí tem gente que faz isso, que fica insistindo de uma maneira tão descarada, assim como as pessoas que gostam de estafar. Tô falando, pessoal, aqui é uma coisa bem descarada. E aí eu acabo me sentindo muito invasivo e eu acabo não dando nada de gorjeta. Isso é uma coisa que me assusta muito. E com certeza vai assustar vocês também. Carteira de motorista. Como que funciona a carteira de motorista? Você vai lá no site, você fala lá, você preenche os seus dados, né? Aí depois você vai lá no escritório lá da coisa, que faz os documentos. E aí você leva o comprovante de residência, aí ele vai falar pra você, você sabe dirigir? Aí você vai falar, sei. Aí ele vai falar, tá bom. Aí você paga e ele te dá. Então, praticamente, aqui você compra a sua habilitação para você dirigir. E você sabe que é um carro, para mim é uma arma branca. Talvez possa ser uma pessoa louca ali falando que sabe dirigir e ele simplesmente dá a carteira de motorista para você dirigir. E hoje em dia, se você tira, é 10 anos, tá? E antes de eu chegar aqui, você conseguia comprar no mercado, pessoal. Você comprava um leite, aí depois você ia lá comprar uma carteira de motorista no mercado. Já não é lá no mercado, agora tem um lugarzinho certo, mas aí não precisa você saber dirigir, você vai lá e paga e pronto. Então, aqui não existe educação de trânsito. Você percebe quando você chegar aqui na Cidade do México, muitos carros estão amassados assim. O carro aqui é muito barato, pessoal. É muito barato o carro aqui comparando com o Brasil. Em 2016, eu acho que a diferença de preço, eu acho que o brasileiro pagava, diferentemente do mexicano, 10 mil reais a mais só de imposto, né? Agora deve ser um pouco mais diferente. Mas, agora imagina, um carro é bem barato aqui e a carteira de motorista você compra, imagine a festa que a pessoa faz na rua. A faixa de pedestre aqui no México é só pintura, é uma arte só, não tem função nenhuma. Porque na hora de eu passar, na minha vez, né, o semáforo vermelho, não tem mais, porque tem táxi em cima da faixa de pedestre, ônibus, o que para nós brasileiros é absurdo, porque se para um motorista individual, civil, normal, ele não pode estar em cima da faixa de pedestre, é pior ainda um motorista que está carregando pessoas, que ele está levando pessoas, né? E como é um profissional de trânsito, se tem que deveria dar mais respeito. E não, gente, você vê ônibus em cima da faixa de pedestres, assim, e as pessoas caminham assim, ó, pelos carros, porque a faixa de pedestre aqui não tem nenhuma função. Apesar de ser um país latino aqui no México, é aquela coisa, tem aquele calor, tem aquela aproximação, tem essa coisa do latino, né? Aqui, claro que sim. Só que é diferente do nível do brasileiro. Eu acho que no outro vídeo talvez eu tenha comentado. Então aqui eu consigo enxergar os mexicanos até um pouco frio, distante, indiferente e até um certo ponto individualista. Eu vejo muitos brasileiros reclamando que se assusta muito com isso, assim, né? Eu já falei pra vocês, né? Vamos tomar uma cervejinha? Vamos! Aí a gente sai pra tomar uma cervejinha. Aí no dia seguinte a gente se encontra com essa pessoa e simplesmente parece que ela nem te conhece.
Ou ela esqueceu de você, teve uma amnésia, não sei. Pisa no seu pé e nem te enxerga, assim, sabe? Você se sente usado, assim. Não sei, é muito esquisito. Então é muito comum, por exemplo, quando eu cheguei aqui, meus amizades eram argentino, colombiano, venezuelano. A inteligência dos mexicanos, outra coisa que vai chamar muita atenção de vocês. Gente, os mexicanos é muito inteligente. Muito inteligente, muito inteligente. Aprende muito rápido. Eles costumam falar, eu não sei fazer isso. Tipo, eu não sei fazer raiz quadrada aqui, não sei o que. Mas você vê que sabe fazer. Eu não sei falar inglês. Aí eles falam que não sabe falar inglês só porque não... Sei lá, só porque não é fluente. Mas você vê que consegue levar uma conversação. A grande maioria dos mexicanos que eu conheci... aprendeu o idioma sozinho, ou muitos deles, pessoal, sério, aprenderam idiomas asiáticos sozinhos. Não, eles têm uma cabeça assim extraordinária. Eles não conseguem se ver assim, tá? É outra coisa que vai assustar vocês. Eles têm uma baixa estima, assim, nível hard. Eles são muito inteligentes, procurem entender um pouco disso, e aí falaram que eles vêm da ascendência dos maias, né, que eles são matemáticos, eles são astrólogos, né, e por aí provavelmente vem essa herança da inteligência, assim, extraordinária dos mexicanos. Então é isso, a outra coisa que vai assustar muito vocês é a baixa estima do mexicano. Eles têm uma baixa estima, assim, sempre você vai ver eles falando, sempre colocando eles de uma maneira inferior, assim, é que somos gordos. E eles não falam só por eles não, tá? Eles não falam só, tipo, eu sou mexicano, faz de conta. E eu falo, é porque sou gordo. Não, ele já coloca todo mundo na mesma panela. É porque nós mexicanos somos gordos. Que nós mexicanos somos bem baixinhos. Que não sei o quê. Não, é incrível que eu não sei de onde eles tiraram isso, sabe? E outra coisa que vai assustar vocês também é que eles associam muitas coisas daqui com coisas ruins. Então, por exemplo, para os brasileiros, quando a gente fala, tal pessoa é descendente de índio, a pessoa vai falar assim, nossa, deve ser bonito, né? Nossa, deve ser exótico, que não sei o quê. E aqui, a palavra índio, ele é conectado com coisas feias. Então, se eu ficar com raiva de você e falar, sou índio, é pra se ofender. Aqui se ofende. Aqui se ofende. Então eu falo, como é que vocês ofendem outra pessoa? Porque a grande maioria dos mexicanos aqui, pessoal, a grande maioria, é a minoria aqui que é tipo, que tem uma feição, uma aparência mais europeia, né? E aí eles usam essa palavra pra xingar outra pessoa, mas quando você vai ver a cara da pessoa, tem uma cara de índio. Aí vai, meu Deus do céu. Então eles estão todo o tempo praticamente xingando eles mesmos de feios, assim, ou de mal educado, enfim. É muito esquisito e eu falo, não faz isso, gente. Sabe? E aí quando você vai falar com eles sobre povos indígenas, eles pegam e falam, os povos indígenas são esquecidos e que precisa de atenção e que não sei o que, vamos lá nos pueblos comprar as coisas e ajudar na economia local dos indígenas, né? Que ainda vivem ali como indígenas. Mas aqui quando vem pra cidade fica chamando os outros de indígena usando como uma palavra pejorativa. E aí eu não entendo nada. Outra coisa que vai impressionar vocês é que o México, diferente do Brasil, eles consomem muito coisas do México, tá? Por exemplo, aí no Brasil, por exemplo, você vai falar com os gays. Ele vai falar, a minha diva é a Britney Spears, a minha diva é a Madonna, a minha diva é a Beyoncé, a minha diva é a Lady Gaga. Aí você vai no show de drag queen, você vai ver as drags sempre bailando no Brasil, né? Lady Gaga, Britney Spears, blá blá blá, né? Cristina Aguilera. Mas aqui eles consomem muito local, então você vai ver as divas deles são as pessoas locais. A Glória Trevi, que tem uma história babada dessa Glória Trevi que foi presa no Brasil por coisas ilegais. Quando eles vão fazer essas competições de lip sync, que não sei o que, eles cantam a música aqui, sabe? É muito comum você ver jovens assim ouvindo músicas que mais ou menos no Brasil. Você vê uma pessoa jovem ouvindo brega, ouvindo Reginaldo Rossi. É impossível você ver isso acontecer no Brasil, né? Aqui não, aqui você vê ainda as pessoas jovens ouvindo músicas que os seus pais e avós ouviam, assim, sabe? E a comida eles consomem, eles gostam muito de consumir as praias daqui, eles gostam muito de consumir tudo que o México lança de novo de turismo, eles consomem. Ou se não, eles deixam guardado ali o plano. Então é uma coisa que eu aprendi muito com o mexicano, de consumir o país, sabe? A cultura. Eles sim...
usam muito, consomem muito a cultura mexicana. Muito, 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 muito. Sim, isso sim, nem todos os mexicanos falam maia, esses outros dialetos daqui, né? Nem todos. Mas em outros requisitos, eles, no modo geral, eles consomem muito o que é México. E eu vou falar pra vocês a perspectiva que eu tenho, que o México é um país barulhento. Porém, muitos mexicanos falam pra mim, não é o México, é a cidade do México. Porque muitos mexicanos de outras regiões do país, quando vêm pra cá, reclamam muito do barulho. Gente, tem um vídeo no YouTube, se vocês colocarem assim, barulho ou sonidos da cidade do México. Eu vou colocar um link aqui na descrição, um vídeo dos barulhos pra você ver. É esses barulhos o tempo todo. Assim, não é igual no Brasil que coloca umas musiquinhas pra falar, tô vendendo algodão doce. E aí é uma musiquinha mais relaxada? Não. Tipo, pra infernizar mesmo. Passa o cara do lixo. Aqui tem o lixo da prefeitura e tem o lixo independente. E o independente passa com um sino batendo assim, bate na minha porta, eu nem abro. Porque eu falo, algum dia eu tenho fé em Deus que vai deixar. Porque não é só o sino não, tá? É o sino, assim na rua e na minha campainha. Eu falei, fé em Deus, ela vai desistir de mim e não vai bater na minha campainha. Eu não deixo. E ainda tem que dar dinheiro. Tem que dar dinheiro, tudo aqui tem que dar dinheiro. Aí fica com o sino na tua cabeça, toca na tua campainha 8 horas da manhã e ainda te pede dinheiro, ou seja, pede dinheiro pra te infernizar. Isso é uma coisa pra mim que não faz sentido. Outra coisa que eu não gosto muito daqui, pessoal, é que aqui eu não sei o que acontece. Às vezes eu sinto que eles andam assim, ó. Talvez seja algo da cidade do México, talvez. É que eles não enxergam o que tá em volta deles. Não enxergam. É como se eles estivessem sozinhos. Se vocês conhecem alguma pessoa que morou aqui, vocês podem conversar isso com eles que eles vão confirmar. Eles, tipo, te empurram. E eles não pedem desculpa. E às vezes eu não sei se faz de propósito, né? Eles te empurram, ele tá com pressa, te empurra. Pisa no seu pé, não te pede desculpa. Eu tenho um amigo argentino que uma vez a gente tava na rua, passou um mexicano assim, empurrou ele, aí tava com violão, bateu no meu amigo, o meu amigo argentino, porque pra quem não conhece o argentino, tem sangue quente, tem sangue de italiano, né? Ele, nossa, quase bateu no mexicano. Porque ele já estava, tipo, esgotado desse tipo de falta de educação. E isso acontece muito no metrô, pessoal. E outra coisa que vai assustar muito vocês é que no Brasil existe lá um guardinha no metrô que fica guardando a gente, né? Falando, ó, atrás da faixa amarela e tal, né? Aqui também tem a faixa amarela. E aí eu me lembro em São Paulo que o guarda não deixava a gente mais entrar. Ele colocava a mão, não deixava mais a gente entrar porque tava cheio o metrô. E aí o que acontecia? Aqui é diferente, pessoal. Aqui o guarda, assim, o pessoal tenta entrar, o pessoal vê que não cabe, mas o pessoal entra, fica de costas, faz de conta que é a porta, né? Aí o mexicano vê que não dá pra entrar, o que ele faz? Ele vira de costas e empurra até ele conseguir entrar. E aí vem um guardinha pra ajudar ainda. Aí fica empurrando o guardinha. O guardinha ali deveria de tirar ele e falar, não dá pra entrar atrás da linha amarela, por favor. Eu vou procurar uma foto aqui e vou colocar aqui pra vocês verem que não é mentira. Então aquilo me assusta tanto ver um guarda que deveria cuidar da nossa segurança, praticamente colocando a pessoa em risco. Pessoal, eu acho que esse vídeo já ficou louco. Tem mais coisas pra falar pra vocês. Eu acho que essas coisas de choque, eu vou ir lembrando de mais coisas, pessoal, e vou ir guardando pra voltar com esse vídeo, porque eu acho que esse tipo de vídeo do que vai assustar vocês é um tipo de vídeo que vai ter parte 1, parte 2, parte 3, porque tem muita coisa. E você pode ver que tem coisas tanto boas como coisas ruins, né? Eu vou trazer mais desse tipo de vídeo pra vocês, sobre curiosidade do México, sobre a minha vida de estrangeiro, sobre curiosidade de imigrar, né? Então se você tem curiosidade desse tipo de vídeo, coloca aqui no comentário, tá? O que vocês gostariam de saber do México ou da vida de imigrante, ok? E aqui na descrição do vídeo, pessoal, eu entreguei um segredo pra vocês, tá? 5 hábitos meus que conseguiram me ajudar a chegar nesse país, comprar minha casa, comprar meus terrenos, comprar minhas coisas, tudo aqui e ter a vida que eu tenho hoje, tá? São 5 hábitos diários que pode ajudar você a transformar a sua vida e eu deixei o link aqui embaixo e é gratuito e é um presente meu pra vocês. Agora eu vou pedir pra vocês de novo, por favor, me ajuda nesse canal aqui, se inscreva e compartilha com aquele seu amiguinho.
que eu sei que você sabe que ele gosta desse tipo de vídeo. E fala pra ele fazer todo aquele babado que você já fez. Comentar, compartilhar, se inscrever. Não tem como hypar, pessoal, mas tem como se inscrever, tá bom? Então, beijo e até o próximo vídeo. Tchau!